Boa tarde, galera. Boa tarde, traders subversivos, traders. Boa tarde. Aqui quem vos fala, André Manuel, trader subversivo. Beleza? Vou fazer um resuminho aqui diário. Resumo do índice futuro, resumo do dólar futuro. Vamos analisar aí como foi o pregão, né? Um pregão bem complexo e com dados importantes aí que gerou uma grande volatilidade no dia. E por que pareça, o índice ainda conseguiu cair mais ainda do que relativa à primeira hora, né? Deu uma pancada fortíssima para baixo, porém eu peguei uma operaçãozinha aí bem agressiva, uma operação até arriscada, né? Contra a tendência, foi o único trade que eu fiz no dia. Eu não gosto de operar muito depois de meio-dia, depois de uma hora, então eu fiquei de fora dessa parte aqui, desta tendência, né, que se engrenou aqui na parte da tarde, tá? Vamos à análise. Eu quero fazer o mais rápido possível, mais breve, para não ficar muito, como se diz, extenso demais o vídeo, tá? Então vamos lá. O índice futuro abriu em gap de alta acima dessa região aqui de complexidade, esse breakout, porém o mercado ficou aqui aguardando dentro dessa meiuca, ficou aguardando, né, os dados das 9h30 da resultado aí de inflação dos Estados Unidos anual, que veio com uma baixa de 0,1%, que acabou aí jogando o ativo para baixo, tá? Muita força e muita agressividade, acompanhando aqui o S&P, né? E conseguiu cair muito mesmo, né? O ativo, eu tracei a retração dessa movimentação toda, galera. Essa retração é deste fundo, tá? Deste fundo com esse topo, o ativo testou 38,2, 50%, rompeu 61,2, conseguiu romper 61,8 dessa retração e aparentemente pode ser que consiga fechar abaixo dessa retração. Não sei se vai fechar, terminar o pregão fechando aqui abaixo. Se fechar, fechou, não podemos fazer muita coisa, né? Mas se voltar para cima, ainda tem possibilidade do ativo tentar recuperar uma parte ou dar segmento à tendência e buscar aqui a retração de 78,6. Geralmente quando perde 61,8 ele vai buscar 78,6, tá? E é assim que funciona, rompendo resistências e buscando novas resistências, rompendo suportes e buscando novos suportes, tá? Seguindo a tendência. Vamos começar pelo gráfico diário, ficou bem mais complexo agora. Essa notícia aí pode ser que tenha atrapalhado um pouco, né, o nosso o índice futuro, né, da continuidade do movimento. Tava saindo aqui um rompimento até bonito desse bandeirão, né, porém não conseguiu sustentar hoje com esse dado aí muito pesado, né, voltou para dentro do bandeirão, porém como ele está entre a retração em cima da retração de 61,8 desse movimento, vamos ver que talvez o mercado ainda consiga reagir, né? Ou pode ser que continue refletindo aí a esse dado amanhã ou no decorrer da semana. Deixa eu olhar aqui o semanal. O semanal está em cima da média de 50 exponencial e também da aritmética, né? Ó, e está envelopado entre essas duas médias, 50 aritmética e a média de 20 períodos, média de 8 totalmente ascendente. Ele acionou, né, um contexto aqui comprador um pouco mais agressivo, tá? 9,3 vamos dizer, correção na média 8, fundo 1, 2, 3 também, sidebar acionou, tá aparecendo aqui o two and half candles, né? Um setup que eu inventei, mas nem utilizo mais, muito raro ele. Fundo 1, 2, 3, 9,3, inside bar 3, 2 setups e meio. Eu batizei inventando coisa, mas tá igualzinho.
e raramente eu opero esse tipo de setup, mas não opero mais. Basicamente todo tipo de estratégia que envolve correção na média, a leitura é sempre quase a mesma, não tem muito assim de diferente, tá? Alguns traders eles ampliam aqui máximas, fundos, ou só candles, ou violação na média, mas todo setup que é de correção para a média, eu basicamente gosto de comprar. Bateu na média com popularidade, eu compro, tá? É simples. O setup de correção na média é os mais simples que tem. E esse candle por estar semanal aqui, ele pode ainda voltar para cima, fechar aqui, ou pode já vir até estopar todo mundo aqui, se o ativo continuar essa semana do jeito que continuar refletindo no decorrer da semana esses dados aí de hoje, tá? Então vamos lá para os 5 minutos para parar de enrolar. O ativo abriu hoje com gapzinho de alta, tá? Ficou aqui aguardando os dados importantes do dia. Deu uma pancada forte para baixo, sem condição alguma técnica para pegar um trade desse. A não ser quem entrou aqui por violação, né? Quem entrou por violação, poxa, lógico que se deu de bem, mas é muito difícil. Eu particularmente não faria uma coisa dessas. Até porque a gente estava seguindo em tendência de alta, estávamos aqui esperando o rompimento desse breakout, já que estava dando continuidade ao movimento. Ele abriu com um gap de alta, então a expectativa técnica era fazer um pivô de alta para a gente comprar, mas como não ofereceu nenhum pivô de alta e também não deu cenário, contexto técnico para vender, eu fiquei de fora, né? E depois aqui dessas pancadas fortes para baixo, não teve nenhum contexto técnico assim nos 2 minutos aqui, mas mesmo assim nos 2 minutos seria um perdão, galera. Até pelos 2 minutos seria seria muito difícil, arriscado para pegar uma operação numa tendência dessa, tá? A minha operação que eu fiz foi de um repique, depois que ele veio, se aproximou muito aqui da retração de 50%, tá? Desta retração eu comprei, galera, eu fiz uma compra muito agressiva, porém com lote pequeno. Eu sempre opero com lotes mais pequeno mesmo. Então a minha compra foi aqui no candle 12, depois deixei um candle de dúvida, porque eu comprei aqui visando o que eu estava visando aqui nessa região, um repique. Porém teve outros fatores que me fez comprar nessa região. Eu estava aqui a 30, 40 pontos, deixa eu ver quantos pontos exatamente eu estava, a menos de 100 pontos aqui da retração de 50%. Esta horizontal aqui estava a menos de 100 pontos dessa retração. Eu fiz uma compra agressiva com um contrato só, visando buscar o que? A média de 20 períodos mesmo, a retração até do dia de 50% ou de 38,2, ou a média. A princípio era buscar a média de 20 períodos, tá? Esta operação. E o meu primeiro cenário de compra foi aqui nesse candle de dúvida. Eu falei, se ele romper a máxima, ele vai tentar uma correção. Se ele perder a mínima, ele vai dar continuidade à tendência. Ou seja, candle de dúvida como spinning top, né? Os spinning top, geralmente eles dão continuidade à movimentação ou contraria a movimentação. Então aqui ele contrariou essa movimentação, porém como ele comprou, quem botou stop muito técnico aqui, você foi violinado, né? De qualquer forma foi violinado, e o ativo veio aqui testar com mais a fundo, mais precisão na verdade, a retração de 50%. Só que o meu stop aqui eu coloquei diferente de toda vez que eu opero. Como que eu coloquei o meu stop? Não foi um stop técnico, e sim um stop mais financeiro. Eu assumi a responsabilidade de arriscar um certo capital para poder pegar ou tentar pegar aqui um repique, já que estava muito esticado. Então a minha operação eu comprei nesse candle, tá no candle 12, e botei meu stop abaixo da retração aqui de 50%, chegando a dar mais ou menos aí 400 pontos. Eu acho tecnicamente foi 400 pontos com um contrato. Eu operei somente com um contrato.
foi 400 pontos, top financeiro, tá? 400 pontos. E deixei rolar o trade, tá? O segundo candle ativou, formou um fundo, um fundinho 1, 2, 3. Depois ele acionou, tá? Esse PCzinho aqui, essa correção que feio, né? Acabou acionando, mas não deu segmento. Eu já entendi que ela poderia falhar, tá? Eu pensei em stopar a operação, mas aí eu falei, vai falhar por mais 3 fatores, tá? Na verdade, 4 fatores. Ele não encostou na média de 8 períodos, tá? O PC normal tem que pelo menos testar a média de 8 períodos. Essa aqui pontilhada é a média de 8 períodos. Ele testou a retração de 50%. Esse aqui foi um dos principais suportes do dia, tá? Essa retração de 50% macro aqui, aquela que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Em seguida o ativo deixou esse inside bar. Este inside bar aqui era um dos melhores pontos para comprar até então, até melhor do que esse no candle 12, tá? No candle 15 teve um contexto muito melhor para me comprar do que no candle 12. Porém, por que eu não adicionei mais contratos no inside bar? Porque minha preço de ordem estava aqui em cima, certo? No candle 12, na máxima do candle 12, o meu gatilho de compra. E se eu adicionasse mais um contrato aqui na ruptura do inside bar, seria preço médio. Ou seja, eu adicionando contrato aqui abaixo do meu preço de entrada original, eu poderia estar aumentando meu risco de ser estopado. Então o que eu fiz praticamente? Eu não comprei, não adicionei mais nenhum contrato aqui no candle 15, e sim no mesmo nível do meu gatilho. Porque se ele acionasse o inside bar, ele tentaria pegar aqui a ordem tradicional, né, a segunda ordem também adicional, e dar seguimento ao movimento. Então eu não fiz preço médio, mas eu acrescentei mais um contrato depois que ele formou esse sidebar e acionou. Eu coloquei mais uma ordem acima do candle do gatilho principal do dia, tá? Então ele andou, conforme foi andando, eu fiz um parcial do mesmo tamanho do meu risco, tá? Eu medi aqui em 100% e fiz um parcial. Esse parcial até foi imaturo, podia ter deixado o trade rolar mais, mas tudo bem. Como que eu medi meu parcial? Eu fiz um manejo parcial diferente. Eu peguei esta mínima com a máxima desse topo aqui, projetei para cima e fiz meu parcial aqui em 100% dessa projeção aqui que eu fiz, ó. A média de 20 ainda estava lá em cima ainda, tá? Então eu fiz um parcial em 100%. Aqui liquidei um contrato, ou seja, fiquei fora de qualquer risco. Depois que ele veio fazer um pullback aqui nesse candle 18 e voltou a seguir, aí eu desloquei meu stop e protegi minha operação. E mesmo assim, mesmo depois de fazer meu parcial, eu protegi minha operação aqui no break-even, tá? Essa projeção que eu fiz aqui só desse candle 14 só foi mesmo para mim poder pegar meu parcial, porque o que eu estava visando mesmo aqui era buscar a retração de 38.2 que estava no momento confluindo com a média de 20 períodos, tá? Mas depois eu vou mostrar isso aí até onde ele foi. O segundo item que eu fiz, que me passou a fazer comprar. Desculpa mais uma vez, né? Tô ainda com essa tosse chata que não acaba nunca. O segundo item que me fez comprar aqui nesse fundo, tá? Visando aqui, caçando fundo mesmo. Isso aqui praticamente foi um dia de... Não foi um dia de caçar fundo nem topo, mas foi um dia que eu optei em fazer essa operação, arriscando aqui um stop financeiro, tá? Não é do meu estilo operar isso. Eu gosto de operar mesmo tendência, né? E a tendência do dia eu não peguei, mas peguei um trade contra a tendência. Então o segundo item que eu observei, fui muito rápido, né? Que eu identifiquei foi pelos 15 minutos a média de 200 períodos, galera. Olha essa média de 200 períodos onde estava. O preço estava brigando em cima dela, mesmo assim eu comprei em cima da média de 200. O ativo brigando ali na média de 200 nos 15 minutos.
Geralmente nos 15 minutos essa média tem um grande poder, tem uma grande eficiência, ela segura e costuma respeitar bem o preço, tá? Então eu acabei identificando isso aqui, né? Tava em outra janela, eu olhei essa média, eu falei, opa, se essa média aqui tá batendo, o preço tá batendo na média de 200 períodos, o que eu fiz? Eu joguei para o 60 minutos. E olha que interessante os 60 minutos. Média de 50 aritmética também batendo no mesmo nível, tá? Isso no momento estava batendo aqui, ó. Então eu já tinha comprado, mas eu não tinha percebido, né? Na verdade, antes de eu comprar, já tinha visto essa movimentação. Porque geralmente a média de 200 períodos nos 15 corresponde à média de 50 nos 60 minutos. Então isso já tem um tudo de cabeça, né? Então, consequentemente, quando eu vi a média de 200 aqui sendo testada nos 15 minutos, eu já imaginei que a média de 50 nos 60 estava sendo testada também, e foi dito e feito. Aí foi mais um dos motivos para mim poder tomar uma decisão de compra, e a última precisão para mim tomar movimentação de compra foi jogar aqui nos 5 minutos o estocástico lento aí, padrão, tá? O estocástico padrão estava sobrevendidaço, tá? Sobrevendidaço mesmo. Olha só, abaixo do nível de 20 períodos, abaixo desse nível de 20 aqui. E quando eu comprei com o contrato, eu mantive minha posição, e quando ele virou neste inside bar aqui, foi onde eu tomei a decisão de acrescentar mais um contrato. Tá? E qual foi o meu poder de saída aqui dessa operação? Simplesmente eu peguei a mínima do dia que tinha se formado com a máxima do dia, e o meu parcial foi em 100% dessa barra para cima, mais ou menos aqui assim. E eu finalizei minha operação aqui na retação de 38.2 com a média de 20 períodos, galera. Deu um spin side, esse spin side eu poderia ter segurado para continuar, para tentar levar aqui para 50%, porém nem chegou. Ele ativou, mas não chegou. Então em seguida ele estopou esse spin side, voltou para baixo, provavelmente que respeitou a retração de 50% desta perninha. Ó, máximo do movimento até o cenário. Olha só, ele respeitou 61.8, bateu em 61.8 desta perna, tá vendo? E voltou para renovar o topo, tá? Porém, não consigo ter sustentabilidade para romper aqui 50% e nem testar 50%, ou seja, aqui mostrou defesa dos vendidos, tá? Defesa dos vendidos. Então essa foi minha única operação aí do dia, essa compra muito agressiva nessa região, visando buscar um repique na média de 20 períodos, tá? Esse foi o meu único trade que eu fiz no dia. E depois, galera, que o ativo formou essa resistência, formou essa resistência aqui na retração de 50% praticamente. O que eu pensei no momento depois que ele veio perder esse fundo? Se ele perder esse fundo aqui, eu poderia sim pensar numa posição de venda, tá? Uma posição vendedora. O único contexto que eu enxerguei aqui depois que ele perdeu esse fundo foi uma venda nesse candle aqui, ó. Nesse candle, o stop na máxima do mesmo candle que rompeu. Esse aqui é o stop mais de momento mesmo. Essa foi a única operação que eu enxerguei a favor da tendência, média de 20 apontada para baixo, e consequentemente que todas as outras médias também apontadas para baixo. Essa foi o segundo contexto técnico que eu vi, que se eu tivesse no momento, provavelmente eu até teria feito essa venda. Desculpem. Ó, deixa eu só tirar esse negócio aqui. Tirar o imã aqui. Essa foi a entrada que eu identifiquei. Essa foi a entrada neste candle. Deixa eu ver o número desse candle aí. Candle de número 36, tá? Esse candle número 36, o objetivo aqui a princípio como parcial era buscar a mínima do dia. Ele cumpriu o propósito aqui de buscar um parcial
né? Para quem operou, deveria fazer um parcial aqui sim, na mínima do dia, chegando a dar 367 pontos. O alvo, a princípio, seria só espelhar, galera. Pegar aqui a massa desse movimento com esse fundo e jogar para baixo. Ou seja, esse aí seria a projeção a princípio para esse tipo de operação, tá? A princípio para esse tipo de operação. Então, se ele perder 50%, ó, óbvio, era muito óbvio que ele poderia vir buscar aqui 61.8, a retração de 61.8, a 100% desse espelhamento aqui, 161.8 também desse espelhamento. Então esse seria aí a princípio os pontos de alvos para esse tipo de operação. E observa que o primeiro alvo, né, que o primeiro alvo está confluindo exatamente aqui com a mínima do dia, né? Então aqui seria sim um ponto de parcial, pelo menos para mim. E ele seguiu muito bem, né? Pegou parcial, pegou 100%, voltou a testar a média de 20 períodos. Quem fez um parcial tanto aqui no primeiro alvo ou em 100%, quando conseguiu pegar em 100%, dá para ter finalizado? Sim, deu 600 pontos. É ótimo, uma ótima pontuação para um dia como esse, um dia complexo como foi, né? Então, depois que, na minha visão, depois que ele pegou o primeiro parcial, eu apenas protegeria aqui meu stop no break-even. Se ele rompesse 61.8 para buscar 100%, eu abaixaria meu stop técnico no topo anterior. Qual seria o topo anterior aqui? O topo anterior seria esse daqui, ó, tá? Então meu stop teria que ficar aqui, pelo menos nessa região, tá? Ó, quem botou stop lá, quem deixou stop nessa região onde eu coloquei, provavelmente foi violinado. Mas se depois de ele ter batido 100%, deixou esse martelinho aqui, eu finalizaria sem pensar, galera. Entrada aqui, pegou o parcial, finalizaria 100%. Olha o martelinho que deixou. Esse martelinho daria compra? Galera, comprar esse spin bar aqui não faz meu estilo, tá? Teve contexto, fundo 2, 3, martelinho em cima de um nível importante. Só que tinha espaço para buscar um alvo mais significativo ainda, que seria até a retração de 61.8 macro, tá? Seria mais até significativo do que essa própria projeção aqui em azul. Então, ele repicou mais uma vez, volta a trabalhar abaixo da média de 20 períodos, e aqui nesse contexto aqui daria mais outro contexto para venda, para visar buscar os alvos restantes, tá? Então aqui sim me daria um contexto, mais outro contexto para venda, tá? Ó, acionou a venda, não deu stop, pegou 127.2 alvo intermediário 61.8. eu finalizaria em 61.8, até finalizaria, mas olha 161.8 da projeção, estava bem abaixo, então era bem provável que ele poderia vir buscar assim este nível, tá? Seguindo tendência forte, ó, corrigiu antes e pegou 161.8, não chegou nos 200%, mas fechou o dia aí abaixo de 61.8, ou seja, eu finalizaria também aqui neste nível, então eu esperaria o Keno fechar. Então, dois sinais técnicos aqui que eu vi, identifiquei de entrada, foram nesses candles. Aqui eu não falei essa entrada por ser um PCzinho na média de 8 com candle de gatilho. Eu não falei essa entrada porque eu já estou dentro desse trade. Se eu estou nessa operação, não faria sentido eu reentrar aqui, a não ser para adicionar mais contratos, tá? Então essa aí foi as duas entradas baseadas mesmo no meu sistema operacional que eu identifiquei, tá? E a minha entrada foi a entrada de momento mesmo, acreditando num possível repique, que eu fui muito feliz, né? Pegar esse repique aí, tá? Então esse aí foi o índice futuro nos 60 minutos para amanhã, galera. Pode ser que ele dê continuidade à tendência, né? Ou pode ser que ele venha fazer um repique aí, um repique, porque tá muito esticado. A gente sabe que tá esticado pelo intraday. Tem possibilidade de buscar mais alvos, temos, a gente sabe.
se eu quiser até esperar esse fundo padrão aqui para baixo, não estaria errado. Temos alvos até na mínima, até nessa zona de suporte aqui embaixo, tá? Então, essa foi o contexto da minha entrada e essa foram as operações que eu identifiquei no índice futuro, tá? E já o Doleta também abriu em gap de baixo, dando seguimento no início da manhã a tendência, tá? Ele testou a retração de 78,6 macro, vou dar um zoom aqui para vocês verem qual foi a retração. Foi dessa retração, perdão, foi essa retração aqui de 78,6 é a retração semanal, é desse movimento todo, tá? De todo esse movimento aqui, ó, retração semanal, ou seja, parou em 78,6, reagiu com muita agressividade, com muita força, tá? Efeitos e também dados da notícia. Eu espelhei, galera, a mínima de hoje com a máxima de ontem. Ó, eu peguei esse fundo com esse topo, espelhei para cima, o dólar cravou exatamente os 100% dessa movimentação e daí corrigiu, chegou a dar uma bandeirinha, só que essa bandeira não foi acionada. Essa bandeirinha, por ela não ser acionada, teve um contexto técnico para fazer uma operação mais agressivo, mas eu acabei tirar essa retração aqui, mas acabei que não comprei nesse conjunto aqui técnico. Por que não comprei? Olha só o suporte da VWAP. Ele veio corrigindo direto na média de 20, troca a polaridade na média de 20 períodos, apoiado aqui pela VWAP, fundo 1, 2, 3. Porém, a compra mais agressiva seria na troca de polaridade já. Quem esperou o 1, 2, 3 aqui, eu não compraria pelo 1, 2, 3, até pela essa sombra que deixou e pela falta de volume que deixou aqui, ó. Ó a falta de volume. E esse foi um dos motivos para que eu não comprei aqui o dólar nessa situação. Porque se essa troca de polaridade tivesse um pouco mais de volume, um volume até acima da média, ou que pelo menos o segundo candle fechasse pelo menos acima da média de 8, igual a este candle aqui que fechou, só que em seguida ele foi ignorado, né? Ignorado, já foi estopado para quem entrou agressivo. Acionando aqui o stop de todos os que compraram. Eu até poderia pensar em ter comprado, tá? Se o candle tivesse volume, mas como não deixou, fiquei de fora. E foi a decisão mais sensata e mais assertiva, tá? Então ele formou até esse pivôzinho de baixa, só que quem entrou nesse pivô de baixa também foi infeliz, porque ele voltou e não conseguiu evoluir o trade até ser estopado. Questões técnicas para o dólar, galera, não teve nenhum. Você vê que ele falhou aqui a bandeira, ele ficou mesmo lateral, dando a entender aí de um breakout. Esse breakout pode dar amanhã, pode ser que dê continuidade amanhã, tá? Então essa região aqui para o dólar é uma região inoperável, tá? Por que é uma região inoperável? Porque depende de como ele abrir amanhã. Se ele abrir dentro desse caixote amarelo, ele vai abrir uma região de armadilha. Se o ativo abrir acima, e abrir acima desse breakout, ele pode dar segmento e buscar o terceiro alvo do espelhamento que eu tinha feito, tá? Esse alvo aqui é o terceiro alvo do espelhamento que eu tinha feito. Esse aqui já é um alvo intermediário. Esse alvo intermediário eu já uso mais ele para parciais. Porém, se o dólar der essa continuidade, a gente sabe que ele vai buscar alvos e pode buscar até alvos maiores. Por enquanto, nada ainda. Deixa eu dar uma olhada no diário dele. Deixa eu olhar o layout mais limpo. Ele voltou com muita força mesmo, né? Ele parou nessa retração de 78,6 e
e também chegou a bater em 61.8, só que como ele bateu em 61.8 não conseguiu romper, ele fechou abaixo dessa retração de 61.8 dessa perninha. Então amanhã pode ser que ou ele dê continuidade para buscar a máxima, ou pode ser que ele dê continuidade ao que ele já vinha fazendo, tá? Queda, continuar a queda. Geralmente notícia tem efeito curto, e como essa notícia foi muito agressiva para o mercado, pode ser que ainda surja efeito dela até amanhã, né? Segmento da tendência aí. E o S&P, galera, continua a tendência de baixa até o final do dia, tá? Pancada do S&P, deu continuidade à movimentação de queda. O ativo rompeu toda a retração dessa movimentação, tá? Rompeu todas as retrações dessa movimentação de alta. Essa retração aqui não tem mais utilidade para mim. Essa aqui era uma projeção que eu tinha feito, também não vai me interessar no momento. Deixa eu jogar nos 60 minutos para me ver aqui. Para fazer uma projeção aqui seria até difícil. Não tem nem o que projetar. Só esperar perder o fundo agora, né? Pode ser que o S&P venha perder esse fundo. Perdendo esse fundo, projetar aqui. Se perder esse fundo, obviamente o alvo, a gente vai ter que retrair novamente aqui esses pontos de suporte aqui para ele poder buscar como alvos. É o que aparentemente ele pode oferecer, ó. Tá vendo? Temos ainda a retração de 78.6 como alvo, tá? Caso o S&P perca esse fundo, beleza? E deixa eu dar uma olhada no Ibovespa também. Ibovespa gráfico diário. Frustrou, né, a continuação da movimentação de alta hoje. Ainda temos possibilidade de que isso aqui possa ser até um pullback mais agressivo tecnicamente. Só que é um pullback que já entrou para dentro dessa congestãozinha, essa bandeira, então fica mais chato agora, né? Porque se a gente for aqui ajustar até esses traçados aqui, ele vai dar um padrão de alargamento e já fica com meio que um padrão de alargamento, né? E aí é chato, o padrão de alargamento é muito chato, beleza? Observa também, galera, que o Ibovespa ele cravou 161.8 desse espelhamento, que foi o último espelhamento que eu fiz. Depois que ele cravou 161.8 desse espelhamento aqui, ele não conseguiu romper, tá? Ele chegou a fechar acima com um candle aqui com um doji, um candlezinho michuruco, né? Testou uma vez, agora testou pela terceira vez e não conseguiu romper ainda. Então aqui a gente sabe que temos sim uma região de resistência, e quando romper essa resistência ele pode dar uma inclinada mais forte para cima. Enquanto ele não sair dessa região agora, vai ficar chato. Só que tecnicamente, né, ele não tá tão assim feio. Ele tá num processo mesmo de respiro. O nosso Bovespa, depois dessa forte puxada de alta aí. Agora para day trade já ficou um pouco mais complicado, porque se jogar novamente a índice futuro e dar um zoom no ativo, ele tá muito lateral agora, né? Tá numa congestão mais ampla de lateralidade. Mas como eu disse, até um vídeo passado, ele tá numa lateralidade, só que temos amplitude para fazer operações entre 5.000 pontos, variação de 4 a 5.000 pontos, ó. Então tanto para cima quanto para baixo, ó. 4.000 pontos para baixo, dando aqui quase 5.000 para cima. Então a gente tem uma variação boa para fazer operações de tendência dentro dessa lateralidade, tá?
que a gente tem que fazer é esperar o realinhamento das médias. Realinhou as médias 220 para cima, 50 para cima, essas três médias realinhadas para cima, procura sinal técnico para compra. Realinhou as três para baixo, procura sinal técnico de venda para baixo. Se tiver lateral, a gente fica de fora. É chave, é básico isso. Beleza? Então, galera, esse aí é o videozinho aí do resumo do dia de hoje, tá? Resumo diário, fechamento de índice de dólar. Cautela amanhã, mais uma vez cautela amanhã como hoje, né? Eu fui cauteloso, porém fiz uma compra muito agressiva e fui feliz nessa compra, né? Não é sempre que a gente vai acertar uma compra dessa, mas o trade também tem que ter sorte, né? Se não tiver sorte, galera, não dá. Mas a gente também não pode contar sempre com a sorte, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Comentem, compartilhem, se inscrevam aí no canal. Vamos dar uma força aí pro canal, para que a gente possa crescer cada vez mais e levar conteúdos aí para quem está iniciando no mercado financeiro. Beleza? Tamo junto, galera. Até depois do fim. Fui.